Não. Vamos começar com compostos carbonílicos agora, certo? Bom, os compostos carbonílicos, eles a gente pode considerar como o composto mais, o grupo funcional mais importante da química orgânica, né? Porque eles estão incluídos na maioria das moléculas biologicamente importantes, como carboidratos, aminoácidos, proteínas, entendeu? Então, como esse grupo funcional existe em várias moléculas, é, ele é um grupo bastante importante, tem bastante reação. Então, neles estão incluídos compostos que são classificados em duas categorias gerais. O grupo 1, que nós temos os aldeídos e cetonas, e o grupo 2, que nós temos os derivados de ácido carboxílico. Quais são eles? Ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, cloretos de ácidos e anidridos, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre os aldeídos e cetonas, tá? Então, nós vamos falar sobre aldeídos e cetonas. Bom, essas duas classes de compostos, bom, voltando aqui só um pouquinho, a diferença entre, porque esses grupos contendo essa carbonila, eles formam grupos diferentes, porque o tipo de reação que o grupo 1 apresenta são reações de adição. Eles sofrem reações de adição. O grupo 2, eles sofrem reações de substituição. Então, eles são separados em duas classes pelo tipo de reação que eles sofrem. Tá? Então, começando a aldeídos e cetona, vemos que o grupo funcional, o grupo de aldeídos e cetonas, tem o grupo, todos dois têm um grupo que nós chamamos de grupo carbonila, que é C-O, tá? C-O. Bom, nos aldeídos, esse C-O, esse carbono da carbonila, tem ligado a ele também um hidrogênio, tá? Então, isso caracteriza o grupo aldeído. Então, o grupo aldeído nós podemos dizer que é C-O hidrogênio. Esse é o grupo funcional dos aldeídos, tá? E esse grupo aqui, esse R, pode ser um grupo alquila ou um grupo arila, tá? Pode ser alifático ou aromático. E a cetona, esse C-O, ele está entre dois grupos alquilas, que podem ser alquilas ou arilas, tá? Ou alifáticos ou aromáticos. Então, podendo ser saturados e insaturados também. Então, essa carbonila está entre dois grupos R's. Esse R podendo ser alifático ou aromático. E no aldeído, C-O tem um R e tem um hidrogênio. Então, esse hidrogênio, esse grupo é que caracteriza o aldeído. Certo? Bom, essa ligação dupla carbono-oxigênio é uma reação forte, né? Tem uma ligação sigma e uma ligação pi, tá? No entanto, ele possui uma reatividade considerável, né? Por quê? Porque aqui, esse oxigênio é bem mais eletronegativo do que o carbono. Então, essa ligação, esses pares de elétrons estão mais próximos do oxigênio, de maneira que esse dupla-O a gente pode representar dessa forma, como migrando para o oxigênio ficando com uma carga negativa e o carbono com uma carga positiva. Certo? Bom, o carbono, que está ligado duplamente ao oxigênio, ele tem hibridização sp2, em que ele utiliza para formar ligações sigma os orbitais sp2, tá? sp2, esse carbono utiliza para formar ligações sigma. E para formar a ligação π, ele utiliza o orbital π, orbital que não se combina, orbital atômico. O oxigênio, por sua vez, também ele é hibridizado em sp2, tá? Então, ele utiliza o orbital sp2
para formar a ligação sigma e utiliza o orbital sp2 para onde estão incluído o par de elétrons livres do oxigênio, tá? Então, cada orbital sp2 do oxigênio tem um par de elétrons livres. E o outro orbital sp2 forma a ligação sigma com o carbono sp2, sp2. E tem um orbital p que não se combina, o orbital atômico puro com um elétron. O carbono, por sua vez, também tem um orbital atômico puro com um elétron. E aqui ocorre a formação da ligação π. Ok? Então, como ele utiliza orbitais, o carbono utiliza o orbital sp2, então o R1, R2, carbono, oxigênio e os pares de elétrons livres estão no mesmo plano. Certo? Bom, os aldeídos, eles têm, a nomenclatura dos aldeídos é feita substituindo a terminação O do alcano por al de aldeído, tá? Então, aqui, com um átomo de carbono, o alcano é metano. Quando tem esse grupo aldeído, então ele sai a terminação O do alcano, do metano, é substituído por al de aldeído. Então fica metanal, que é o famoso formaldeído, contendo um átomo de carbono só. Contendo 2 átomos de carbono, seria o etano, então seria o etanal, substituindo, que é o conhecido como o acetaldeído. E aqui o propanal com 3 átomos de carbono. Propanal, ou propionaldeído, que são nomes comuns. Então, o que é que a gente faz? O procedimento é o mesmo, passo a passo. Encontrar a cadeia carbônica mais longa, que é a cadeia principal, só que nesse caso é aquela que contém a dupla ligação C-O. Tá? Então, não tendo substituinte, a gente troca a terminação do alcano pelo sufixo al. Então, é a mesma coisa aqui. Metano e metanal. Etanal e etanal. Em seguida, a gente numera a cadeia colocando no carbono da carbonila como sendo o carbono número 1. Tá? Só que quando a gente faz a nomenclatura, a gente não coloca esse número 1, porque já sabe que nos aldeídos, esse carbono tem que estar no final da cadeia. Tá? Então, ele é o carbono 1. E aí você vai numerar. Então, tá aqui, olha, assinalar a cadeia principal contendo a carbonila, numerar a cadeia a partir do átomo de carbono, ou a partir do carbono do grupo aldeído, que vai adquirir o número 1, e depois começa indicando as ramificações, certo? Lembrando, coloca sempre em ordem alfabética. Então, aqui, nesse caso, nós temos um substituinte, temos uma cadeia com 3 átomos de carbono, esse daqui a gente numera 1, 2 e 3, de maneira que nós temos um metil no carbono 2. Então, 2 metil, para poder identificar a posição desse substituinte. E aqui, com 3 átomos de carbono na cadeia principal, então seria o propanal. Tá? Essa outra cadeia com 5 átomos de carbono e esse substituinte, então, a cadeia principal, o carbono 1 da cadeia principal é o número 1, carbono da carbonila, e em seguida você numera a cadeia principal, tá? Localiza o substituinte e posiciona. Então, 4-metil pentanal, porque a cadeia principal tem 5 átomos de carbono. Certo? Bom, aqui, olha, nós temos um metil aqui no carbono 2 e um metil aqui no carbono 3. Por que carbono 2 e carbono 3? Porque esse carbono da carbonila é o número 1. Tá? Então, no carbono 2 tem um metil e no carbono 3 tem um metil. Então,
2, 3 dimetil. A cadeia, como tem 4 átomos de carbono, então, butanal. Certo? Nesse caso aqui, se tem essa cadeia com 8 átomos de carbono, tem esse substituinte e esse substituinte. Então, a cadeia principal começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essa é a cadeia mais longa, cadeia contínua mais longa, que contém o C-O, tá? E o carbono da carbonila é o carbono número 1. Então, nós temos do carbono 2, 5, 6 grupos metil, os grupos metil. Então, trimetil, são 3 grupos metil. E a cadeia principal tem 8 átomos de carbono, então fica octanal. Tá? Nesse caso aqui, nós temos um bromo no carbono, aqui o carbono da carbonila é 1, 2, 3, então o bromo está na posição 2, então 2 bromo propanal. O cloro aqui está 1, 2, 3, 4, 5. Está ligado ao carbono 5, então vai ficar 5 cloropentanal. Alguma dúvida aí, gente? Tá claro? Bom, nesse caso aqui, nós temos esse C dupla C e o C dupla O. Então, a preferência é exatamente aqui, ó. C dupla O, H. Então, esse é o grupo aldeído, tá? Então, a gente numera assim, o carbono da carbonila é o carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5. Essa cadeia tem uma insaturação. Então, a gente posiciona essa insaturação. Então, nós dizemos que ele está no carbono 3. Então, 3, como a cadeia carbônica tem 1, 2, 3, 4, 5, então seria um pentenal. Por que pentenal? Porque tem uma insaturação no carbono 3. Certo? Então, 3 pentenal. Aqui, nós temos essa cadeia principal, que a gente numera 1, 2, 3. Então, no carbono 3 tem um grupo fenil, 4, 5. Certo? Tem 5 carbonos. Então, e a posição da tripla ligação é no carbono 4. Então, vai ficar 3 fenil, 4 pentinal. Certo? Aqui, tem 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Só que tem 2 grupos aldeídos. Então, hexanodial. E esse daqui é o famoso benzaldeído, em que você tem C-OH ligado ao anel aromático. Ele não faz parte do anel. Ele está ao lado, tá? Ligado a esse anel. Esse é o benzaldeído. Bom, já nas cetonas, a gente não pode dizer que esse carbono não tem a numeração 1. A cadeia principal é aquela contendo o maior número de átomos de carbono que contém a dupla ligação carbono-oxigênio, tá? Bom, a nomenclatura é feita substituindo a terminação O do alcano por una, certo? Então, aqui, com 5 átomos de carbono, pentan 2 ona. Então, aí é passo a passo. Encontra a cadeia carbônica mais longa, contendo o grupo carbonila. E troque a letra O do alcano correspondente pelo sufixo una. Tá?
Então, a gente tem esse exemplo aqui que você tem 1, 2, a gente vai numerar a partir da extremidade mais próxima da carbonila, tá? Então, a partir da extremidade mais próxima da carbonila. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 3, nós temos um grupo metila. Então, 3-metil, 2 pentan, pentanona, né? Ou então, 2-metil pentan 2-ona, certo? Bom, vamos ver aqui esse exemplo aqui. O que seria? Bom, quantos átomos de carbono tem a cadeia principal? Gente, qual a cadeia principal? Tem 8, professora. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque aqui só tem 7, certo? Se eu fizer isso daqui, só tem 7 átomos de carbono. Então, essa é a minha cadeia principal, certo? Então, a gente começa a numerar a partir da extremidade mais próxima do C dupla O, e de maneira que os grupos, eles ficam também, a gente coloca a localização de cada grupo. Então, a gente vai identificar os grupos substituintes. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. No carbono 4, a gente tem um grupo metil. E no carbono 5, a gente tem um grupo etil. Lembrando de colocar na ordem alfabética, então vai ficar 5-etil, né? 5-etil, 4-metil. Estão acompanhando? Como tem 8 ácidos de carbono, então vai ficar octanona. Quer dizer, a gente substituir a terminação O por ona, certo? Bom, agora, como esse C dupla O, ele pode estar, se uma cadeia for, por exemplo, com 5 átomos de carbono, então ele pode estar em mais de uma posição, certo? Então, em cetona com mais de 4 átomos de carbono, deve-se indicar a posição do grupo carbonila, tá? Nesse caso, a propanona não precisa identificar, porque só existe essa posição para o C dupla O, certo? Nesse caso, essa dupla O poderia estar aqui, certo? Poderia estar aqui, então iria dar vários compostos com essa mesma fórmula molecular, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3. 3, a carbonila, né? E aqui seria 1, 2, 3 e 4. Então, a cadeia principal, a gente numera por aqui, ó. 1, 2, 3. Então, a carbonila está no carbono 3, tá? Então, vai ficar 3-hexanona. Tá claro? Gente, tá claro? Sim, Todo professor. mundo está entendendo? Sim. Bom, nesse caso, nós temos aqui, olha, a gente tem que numerar daqui, né? Porque se for de lá, a carbonila vai ficar bem uma numeração alta. Então, a gente localiza. Então, a numeração é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no carbono 6, nós temos um grupo metil. Então, 6-metil,
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Certo? A cadeia principal contendo a dupla ligação. Então, vai ficar, no carbono 6, nós temos o grupo metil e temos o grupo carbonilo no carbono 2, tá? No carbono 2. Então, como tem 7 átomos de carbono, então a gente vai substituir a terminação heptano por heptanona, certo? Então, fica 2-metil, 2-heptanona, ou 6-metil, heptan, 2-ona. Seria outra forma. Aqui é o ciclohexanona, ok? Então, aqui nós temos uma cadeia com 5 átomos de carbono, que contém a dupla ligação, carbono-oxigênio. Tem 2 grupos metil no carbono 2 e um grupo metil no carbono 4. Certo? A gente começa a numerar nessa extremidade, por quê? Porque no carbono 2 ele já tem mais de um substituinte. E no carbono 4 nós temos um substituinte. Então, vai ficar 2, 2, tá? 2, 2, 4, trimetilpentanona. Trimetilpentan, 3-ona. Bom, aqui tá sem colocar, porque, na verdade, com esses substituintes, essa é a única possibilidade de ter essa carboneira, certo? A gente vai colocar a posição da carboneira quando não tiver outra possibilidade. Quando tiver mais de uma possibilidade da carboneira, de ter a carboneira, tá? Então, aqui, uma cadeia com 4 átomos de carbono, então seria um buteno, né? Então, aqui você tem a carboneira no carbono 2 e tem o grupo metila no carbono 1 para 2, tá? Então, ficaria com 4 átomos de carbono, não tem ramificação, tá? Então, não tem ramificação, fica fácil a gente chegar e só colocar o nome da cadeia principal. Então, 4 carbonos, né? Então, na posição 2, nós temos a carbonila. E no carbono 3 e 4, nós temos uma dupla ligação. Então, seria um buteno. Né? Então, buten 2-ona. Por quê? Porque a dupla ligação, carbono-oxigênio, tá no segundo carbono. Certo? Nesse caso aqui, olha, são 4 átomos de carbono, a cadeia principal, onde 2 grupos alquilas estão ligados ao carbono, um grupo do CH3 e o outro CH3 ligado cada um ligado ao carbono C dupla O. Certo? Aqui.
2, 3, 4. Bom, 2 e 4, pentanodiona. E aqui, com 6 átomos de carbono, então nós temos hexen, 2 ona. Bom, para as cetonas cíclicas, numere como sendo carbono 1 o grupo carbonila, mas emite esse nome. Então, aqui, depois, numera o sinal, o anel de forma a dar o primeiro substituinte de menor número. Então, por exemplo, aqui, você, no carbono da carbonila é número 1. Então, você poderia vir por aqui ou por aqui. Então, você tem 1, 2, 3. Dessa forma, você encontra o primeiro substituinte antes do que você vindo por essa outra forma. Tá? Então, aqui nós temos um grupo metil e um grupo etil como substituinte. Um grupo propil, né? Isopropil, como sendo outro grupo substituinte. Tá? Então, a gente numerando vai ter um isopropil no carbono 3 e um metil no carbono 4. Tá? De maneira que fica 3 isopropil, 4 metil, ciclohexanona. Certo? Nesse outro composto cíclico, a gente começa a numerar a partir daqui, da carbonila, e a gente vai seguindo de maneira que os substituintes estejam o mais próximo possível. Quer dizer, eles são resultantes de... Bom, na ordem alfabética vai ser... Aqui é o tercbutil. Tercbutil, 3 tercbutil, no carbono 2, o grupo metil e cicloheptanona. Tá claro, gente? Estamos terminando. Bom, tem alguns nomes comuns para aldeídos, né? Que você tem, por exemplo, um átomo de carbono, o formaldeído. Com 2 átomos de carbono, acetaldeído. Com um anel aromático, vai ser benzaldeído. Então, esses são grupos definidos de cada classe, tá? O sufixo tem o nome aldeído, em todos eles. Já o nome pré-cetona, o nome comum, a gente considera os grupos ligados a carbono como substituintes, adicionando o sufixo cetona. Lembrando sempre de considerar a ordem alfabética. Então, nós temos um grupo etil e um grupo isopropil. Então, colocando em ordem alfabética, vai ficar etil, isopropil, cetona. Tá? Aqui você tem um grupo metil e um grupo etil. Então, a gente coloca em ordem alfabética. Etil, metil, cetona. Então, aqui são alguns nomes triviais que são bastante utilizados nos laboratórios. Então, acetofenona, quer dizer, tem um anel aromático e um grupo metil. Então, é acetofenona. Já aqui, com 2 grupos, fenil, né? De cada lado do C-dupla-O, é a benzofenona, que a gente, em vez de usar difenilcetona, a gente usa muito mais a benzofenona. São alguns nomes triviais, certo? Então, aqui nós temos um grupo fenil e um grupo propil. Então, seria fenil, propil, cetona, ou o nome comum seria butirofenona. Nós temos o bromo, aqui lembrando
Aqui é a acetofenona, tá? Então, nós temos um bromo na posição meta. Bom, e alguns outros exemplos. Butanona, o etilmetilcetona, o pentanona, o metilpropilcetona, sempre colocando em ordem alfabética. Aqui nós temos o grupo alil, que é esse grupo aqui, tá? Alil-metilcetona, ou pente 4 em do alceno, 2 ona, que está aqui no carbono 2, tá? Aqui a acetona, que é a propanona, a acetofenona também, repetindo, e a benzofenona. Certo? Então, a gente termina a aula aqui. São alguns outros exemplos, acetofenona, ciclohexanona, benzofenona, tá? E a gente, na próxima aula, a gente vê propriedades físicas de aldeído. Bom, esse arquivo eu já enviei para vocês hoje. Certo? Eu já enviei para vocês hoje. Já está no e-mail de vocês. Ok? Então, a gente encerra hoje por aqui.